E aí, meu povo, regaçando? Pois é, tem uma noticiazinha aí que rolou muito fora do Brasil, né? Fora do Brasil ela estourou, mas no Brasil foi típico aquelas notícias assim: você viu? Bom, se não viu. Ou seja, enquanto o mundo deu uma atenção, porque na minha opinião isso é muito grave, o Brasil, não sei porquê, simplesmente, você viu? Viu, não viu. Já era. Então vamos lá. Aí eu escrevi aqui e vamos discutindo a respeito, questionando, vamos pensar. Porto cubano financiado pelo Brasil foi usado para traficar armas de guerra com armas não declaradas, escondidas sob um carregamento de açúcar. O navio Chongchongan, não sei se está certo, foi detido próximo ao canal do Panamá. Ou seja, armas não declaradas escondidas debaixo de açúcar. De acordo com o governo cubano, olha a resposta deles: o navio levava armas obsoletas, dentre elas, só para constar, um dos caças mais usados no mundo. Levava armas obsoletas para serem consertadas na Coreia do Norte. Mas por que estavam escondidas? Porque se for só armas assim para transportar, para consertar, qual é a necessidade de esconder? De acordo com o governo do Panamá, o navio contrabandeava um equipamento sofisticado de mísseis. A Coreia do Norte, devido tratado, devido sanção mesmo, só pode importar armamentos leves. Esse país ele é proibido, o país é impedido pela ONU de importar e exportar armamento pesado. A carga de 240 toneladas era composta de 2 complexos de mísseis antiaéreos, 9 mísseis divididos em partes menores, 2 aviões caça MiG-21 bis e 15 motores de MiG. Já que o Brasil é tão amigo de Cuba, devia ter solicitado aulas sobre defesa e soberania, com a descrição da carga. Fica claro que Cuba não está de brincadeira. Com essas armas de guerra, o país insular pode se defender de ataques aéreos ou marítimos, enquanto que o Brasil está à casa da mãe Joana. Estrangeiros se passam por médicos sem fazer o revalida. Nós nem sabemos se são médicos, não há como atestar. Isso aqui pode esbravejar do jeito que quiser. Essa história dos médicos não fazerem o revalida, os médicos cubanos, esse privilégio para os cubanos, realmente não adianta. Isso aí não dá para engolir, porque nós nem sabemos se os caras são médicos. Vira e mexe, a gente depara aí com notícias de cagada que esse povo está fazendo. Então, inclusive eu estou sempre olhando, sempre checando alguma coisa, porque eles vão muito para o interior, onde é até difícil fiscalizar. Esse negócio dos médicos cubanos, isso aí é uma afronta à soberania. Fora o recurso brasileiro que vai para Cuba, né? Agora nós sabemos, né? Se você, mas Cuba é pobre, mas tem recurso, por exemplo, para ter armamento. Tem terra agricultável? Tem. Ou seja, Cuba não faz só dinheiro de charuto. Cuba devia fazer plantações, agricultura forte, e não faz. Então é um país assim que nós temos muito o que ver o que está acontecendo. Por que o Brasil é tão íntimo de Cuba? Qual o problema? Por que tem que ser tão próximo? Por que não vai ser chegado da França? Vai ser chegado da Alemanha, Inglaterra, Suécia, Finlândia? Vai ser chegado a países que tem uma cultura de paz, uma cultura de desenvolvimento? Não. A linha com o pessoal da África aí vai falar: é racismo? Não é racismo. Ninguém escraviza mais do que os próprios africanos. Por que não faz uma pesquisa? Olha quem são os países africanos, olha quem que esse povo faz com o próprio povo. Então por que o Brasil tem que se alinhar com esse pessoal? Ajudar é uma coisa, mas ficar alinhado é outra. Vamos continuar aqui. Nossas fronteiras não são respeitadas por vários países. Em outras palavras, o Brasil é invadido dia após dia e nada é dito, nada é feito. Provavelmente vão me chamar de xenofóbico. Isso aqui, o Brasil hoje ele tem uma imigração desastrosa mesmo. Inclusive, mais na frente, nós vamos abordar isso com mais detalhes, igual essa matéria aqui. Nós vamos tratar bem desse assunto. O Brasil hoje vê pessoas aí que não sabe se é procurado no país, se não é, a conduta do indivíduo. Ou seja, ali o pessoal, por exemplo, que vem do Haiti, que vem mesmo e chega lá e fica. E aí? Quem são essas pessoas? Pra mim, os médicos cubanos já estão aqui ilegais. Eu nem entro muito nessa questão. E fora outras pessoas que entram ali pelo Amazonas, que ali é a fronteira muito grande, e aí a gente não dá conta. A gente vê o Brasil sendo invadido. As drogas que entram no Brasil não são de produção aqui, elas vêm de fora, a imensa maioria.
Há interesse de quem nisso? A quem interessa esse tipo de coisa no nosso país? Mas antes de me chamarem de xenofóbico, né, voltando nesse assunto aqui, porque é o seguinte, porque devido a eu estar fazendo isso, eu falo, Stana, você é contra então o brasileiro ir para os Estados Unidos e para tal lugar? Não, porra! Você pode ir para qualquer lugar, desde que você queira trabalhar como você é, como você deixou de ser, etc. Desde que você chegue no país e se adeque ao país. Aí vamos dar um exemplo, vamos comparar, né, já que vai surgir essa conversa, vamos comparar então o Brasil com os Estados Unidos. Lá há emprego, lá o país é rico, taxa tributária baixa, etc. O Brasil não, na emprego, miséria, desemprego, taxa tributária lá em cima, as empresas indo embora do país, que ninguém fala nada, né? Que as empresas não querem vir para o Brasil mais, né? Isso aqui também não tratar. Então, ou seja, são realidades totalmente diferentes. Então vamos pensar, gente. Mas antes de fazerem isso, né, me chamar de xenofóbico, porque vocês não deixam a porta da casa de vocês sem trancar por 2 meses? Aí vão entender o que acontece com o nosso país. É muito estranho ver países de primeiro mundo investirem maciçamente em educação, em saúde, segurança, enquanto que o Brasil manda dinheiro para fora, né, vendo o povo brasileiro morrer. Por exemplo, gente, se esse recurso que foi mandado para os portos cubanos, para os portos não, ou porto, se foi mandado para lá, se fosse usado para duplicar as estradas do nosso país, não seria o melhor negócio? Seria bom para as empresas, seria bom para as pessoas. Você já perdeu algum ente querido, amigo, num acidente de trânsito? Pois é, né, cara? Poderia ser evitado se fosse duplicado, tal, etc. Nossa malha ferroviária, não vou nem citar, porque, né, não precisa. Então o Brasil, ele anda nessa situação e o país mandando dinheiro para fora. O caça citado, né, o MiG-21 bis, é um dos caças mais utilizados no mundo. Alguns pilotos se referem a ele como estar amarrado a um foguete, já que o mesmo atinge mais de 2.000 km por hora. Muitos especialistas afirmam que essa gracinha, que é um caça realmente interessante. Depois eu peguei a ficha técnica dele, eu vou até baixar ele aqui no simulador de voo só pra curtir, né? Porque pobre é assim, de simulador. Está entre os 5 melhores caças do mundo. Então é um armamentozinho respeitável. Toda essa tensão ao redor da Coreia do Norte se dá por especialistas acreditarem que a Coreia do Norte está desenvolvendo uma ogiva nuclear pequena para ser colocada em um míssil de longo alcance. Ah, gordinho do capeta, bicho. Ei. Olha o pensamento da criatura. Uma ogiva nuclear pequena para explodir milhares e milhares de pessoas. Ou seja, empatia zero. Olha só que coisa democrática, que coisa linda. Coreia, quando um país desse sofre intervenção, as pessoas falam que é coisa dos Estados Unidos, interesse, não sei o que. Ó, gente, não é sempre assim não. Tanto que é que eu falo que o Brasil, as pessoas não ficam sabendo de muita coisa. Essa notícia aqui perturbou o mundo. Claro que perturbou. Esse míssil que esse cara tá querendo desenvolver é de longa distância. E se ele for muito chegado de Cuba, igual tem essas transações que tá tudo documentado no relatório, o relatório tá aí. Eu separei algumas fotos, inclusive, mas o relatório tá na íntegra, tá tanto em vídeo, tanto para download, tanto para o link da própria ONU, para você dar play e ver, para você que gosta de olhar a gravura, ver as fotos. Vamos supor que esse cara consegue numa viagem dessa de navio trazer uma porra do míssil desse para Cuba e dispara num país desse. Em qualquer país. Vocês já pensaram a quantidade de inocentes que vão morrer por causa disso? Aí a pessoa vira e fala, pois é, está levando numa guerra, bombas atingem inocentes. Pois é, mas nós estamos em guerra? Só no Brasil, né, que o número de homicídio aqui é gritante, né, velho? Mas ninguém está em guerra, não. E ninguém tem interesse em guerra, não, gente. É impressionante os países que o Brasil escolhe para parceiros, países onde habitantes sofrem todos os tipos de abuso, países governados por ditadores, países que têm como hábito corrupção, países que simplesmente encaram o dinheiro brasileiro como doação. Não é de hoje que a gente recebe notícia de que dinheiro do Brasil foi emprestado e simplesmente não voltou. Olha só que beleza! E aí vocês acham que tudo bem. Aí eu faço o questionamento. Esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu. Nós precisamos do recurso aqui dentro. Por que ele está indo para fora? O dinheiro não é da presidenta. O pessoal parece que não pensa. Não pensa. O empréstimo nebuloso, obscuro que a presidente fez a Cuba é inconstitucional. Eu chego a ficar gaguejando essa porra, eu fico puto. Pode ser encarado como lesa pátria, não só este ato, mas vários outros. Inclusive, eu estou disposto a debater com doutores aí do direito,
sentir à vontade. A Câmara, o Senado, o Judiciário aparelhado, há muito se comportam como meras secretarias do Executivo. Mais uma vez enxergamos a necessidade de diminuir o poder dos partidos políticos, liberar as candidaturas independentes, onde o cargo pertence ao candidato, não ao partido. Sinceramente, quero ver quem vai ser o teórico que vai virar para mim falar que o sistema de freios e contrapesos funciona no Brasil. Não funciona. O partido dominante simplesmente aparelha o judiciário, bota ali as suas cadeiras do legislativo, preenche e pronto. Ou seja, o interesse do povo brasileiro vai para o último lugar. Não é à toa que nós vivemos num país riquíssimo, num país que teria como ter uma vida saudável e digna para todos os brasileiros, e no entanto nós não temos acesso a isso. Inclusive um país que recompensa o vagabundo. É o vagabundo que tem valor nessa porra. Então tem que discutir muito. O brasileiro está muito passivo. O Brasil tem perdido empresas dia após dia. Ninguém quer investir em um país onde não há segurança jurídica. Ninguém quer investir onde somente empresas que vão pra frente são as amiguinhas do governo. Gente, as decisões judiciais que têm ocorrido aqui no Brasil são pavorosas. É coisa de vergonha mesmo. É coisa de tipo, simplesmente a lei tá lá, mas a lei não é seguida. Então tem que prestar atenção no que está acontecendo. Tem empresas que não querem vir para o Brasil porque nós não temos mais segurança jurídica. Os milhões que foram para Cuba para financiar o porto de Mariel deveriam ter sido investidos nos nossos. Quantas vidas seriam salvas se as estradas fossem duplicadas com este recurso? Quanto avançaríamos se este recurso fosse investido na ciência e educação? Quantos empregos poderiam ter sido gerados com tais investimentos? A imagem do Brasil no exterior declina pavorosamente. Isso é perceptível em vários setores. O marco civil da internet, por exemplo, né, que tem político aí que está se vangloriando dessa merda, né, dessa coisa inconstitucional também, né? É mais uma vergonha internacional. Quem aplaudiu foi somente aliados do governo. Foi ali Venezuela, Bolívia, Cuba. Quando você conversa com uma pessoa que é de esquerda de verdade, ele tem um ideal muito diferente dessa esquerda caviar que está existindo aí. Aí vem mais questionamentos que permanecem sem resposta. É claro, estamos no Brasil. Será que o Brasil sabia que Cuba estava envolvido nesse tipo de negociação? Ué, nós temos que questionar. Será que o governo atual, por ser íntimo e comungar com o mesmo ideal, emprestou recursos para Cuba sabendo que o porto seria usado para traficar armas de guerra? Será que nós brasileiros estamos comprando algo desses países que emprestamos dinheiro e não sabemos? Que banco empresta dinheiro sem garantia de retorno? Atualmente é prática comum financiar, emprestar e depois vem a notícia do calote. E o nosso povo, como que fica? O dinheiro não é da presidenta, o dinheiro é do povo brasileiro. E um país que ocupa colocações horríveis em educação, saúde e índice de violência e corrupção deveria estar, no mínimo, reduzindo gastos e investindo no povo. Claro, isso aí não tem nem cabimento. O Brasil está mandando dinheiro para fora enquanto nós estamos aí vendo o caos. E aí tem a classe média idiota, né, besta quadrada mesmo, que se acha muito rica, que acha que o Brasil está bem. Não, meu amigo, isso chama-se ilusão do cartão de crédito. Você está endividado até a alma. É financiamento para estudar, é financiamento para comprar carro, é plano de saúde, não sei o que, você quer empréstimo para fazer melhoria da casa de 30 anos. Pô, meu amigo, você é um endividado, você não é rico. Você é endividado, você é uma classe média lascada. Enquanto isso, o pobre está lá também recebendo o Bolsa Família e também se endividando. Ou seja, os únicos que estão talvez numa situação confortável são os ricos mesmo. Então esse governo tem feito uma pataquada gigante, uma atrás da outra. Tem desrespeitado inclusive os princípios básicos da economia, né? Para viver nesse país, né, e achar que tá tudo bem, a pessoa tem que estar ligada ao governo, ao partido, ou no mínimo ser ignorante. Só pode, porque o Brasil tá aí. Os números estão mostrando como o Brasil está. Nós temos aí um número de assassinatos espantoso. Penúltimo lugar em educação, que na verdade ele é o último, né? A gente sabe que é. Saúde, a gente vê os absurdos e mais absurdos que são postados. E não, o Brasil tá bem, tá maravilhoso. E a CPI da Copa, será que vai ter? Gente, é um povo. Ou então essas pessoas devem assistir muita novela, né? Porque novela
que é uma desgraça mesmo, viu? O pessoal, ali é o que eu falo, é a lavagem cerebral, assim, é um emburrecimento, sabe? Vai pegando a pessoa ali, vai mansando, é pior do que instituição religiosa. É o que eu tenho que fazer uma adenda, porque eu sempre tenho que explicar isso, porque depois eu sou questionado. Eu acredito que haja um sistema divino, eu acredito que haja uma organização divina, alguma coisa superior, tal, etc. Ou seja, eu acredito que haja Deus, mas eu tenho profundo nojo de instituições religiosas. Até porque eu já li a Bíblia 2 vezes e meia, tal, já falei isso umas 1000 vezes nesses. Só que o pessoal aí que já questiona já fica na deles. Todas as pessoas que lidam com informação e investigação estão tensas. O país vive um momento crítico e a maioria dessas informações não são mostradas à população. E aí eu peço ao pessoal para curtir, compartilhar, comentar, escrever embaixo o que pensa, debater, mas não vem por falta de educação, não vamos debater ideias, porque o intuito aqui é melhorar o país. Então, gente, muito obrigado pela atenção, até mais.